Nas redes sociais, os resultados da dupla Grenal, né? Gremistas felizes com a vitória diante do Galo, colorados com o pé atrás pela derrota diante do Flamengo, mas o que toma mesmo as redes sociais é a goleada que o Santos sofreu do Vasco por 6-0 no Morumbi e todos os desdobramentos, né? Teve a queda do técnico Kleber Xavier, foi demitido, teve Neymar saindo de campo chorando e Neymar também postando prints da conversa com o filho Davi Luca, um texto de apoio, né, de WhatsApp que ele mostrou após a derrota, muito bem escrito por sinal, as palavras, os termos, as vírgulas. Alguns até estão desconfiando que está muito bem escrito para um menino de 13 anos, mas Neymar mostrou ali as mensagens de apoio, diz: te amo, meu pequeno, papai vai se reerguer. Todos esses desdobramentos estão repercutindo bastante nas redes sociais, Macedo. Pois é, o Neymar, um jogador experiente, um jogador que correu o mundo, chorar, tem que desempenhar melhor em campo, né? O time dele, o Santos, fez fiasco ontem, 6-0 contra o Vasco da Gama, que estava até o resultado na zona do rebaixamento. E o Neymar e companhia sucumbiram a esse Vasco da Gama jogando em casa, jogando com mais de 50 mil pessoas que pagaram ingresso para ver o Santos jogar. Então, não tem muita desculpa, não. Agora, aqui no nosso caso, né? Imagina, o Internacional com titulares, a dupla Grenal com titulares, porque o Grêmio também perdeu para o Flamengo jogando na Arena. A dupla Grenal com titulares enfrentando o Flamengo já é difícil. Com reservas, então, é uma missão impossível, hein, Thiago Bittencourt? É, muito difícil, muito difícil. E o Flamengo que não poupou muito, né? E se fosse assim, até um reserva contra reserva, né? O jogo desse final de semana, eu falo de ontem, sim, até daria, assim, mas... Porque titular contra titular não dá. A gente já viu que não dá. Com titulares, a dupla tem dificuldades mesmo para ganhar do Flamengo, que é um time mais qualificado. Se fosse reserva com reserva, bom, vamos ver. Mas ontem o Flamengo poupou pouco, né? Manteve alguns titulares. Já o Internacional não, foi com o time todo reserva. E aí aconteceu o que se esperava que fosse acontecer. E eu até achei que foi pouco, viu, Marcelo? O 3-1. Então podia ter levado mais. 3-0, o gol do desconto do Internacional aconteceu já nos acréscimos. Nos acréscimos do segundo tempo. Antes disso, o Flamengo teve mais chances de marcar um quarto gol do que o Internacional chegar à marcação de gols, né? É. E agora fica tudo. Claro, o Inter apostou tudo na quarta-feira, né, Marcelo? Porque se ganha, se classifica, nem lembra que perdeu no domingo. O problema todo é que se perde, se é eliminado, é mais um problema. E aí tem um Cruzeiro no próximo rodada do Brasileirão. Complicou, não digo assim complicou, mas o Internacional vai ter que, todas as fichas, todas as apostas são na quarta-feira, no reverter a classificação na Copa Libertadores da América, né, Marcelo? Pois é, agora é missão impossível praticamente, né? Difícil, muito difícil. Porque muito o difícil. Internacional não basta vencer, tem que vencer fazendo 2 gols de diferença para ir em frente, ou então vencer por 1 gol de diferença e forçar a decisão em pênaltis. Em todas as circunstâncias é complicado, porque o Flamengo tem um time bem melhor mesmo. E eu ouvi alguém falar que só perdeu 2 vezes por 2 gols de diferença nesse ano, viu, Marcelo? Então, assim, no Campeonato Brasileiro tem a melhor defesa, se eu não me engano, com 9 gols sofridos até aqui, em um turno de campeonato, né? Imagina. Olha, um turno e um jogo, porque já abrimos... Isso. O Flamengo tem jogo atrasado, então ele está mas mesmo que fosse, 18 né? partidas, né? Não, foi 19. Muito difícil. Muito difícil. Mas enfim, e o Grêmio surpreendeu. O Grêmio saiu perdendo. Parecia que seria assim mais um capítulo de um enredo já com o final conhecido. Mas ainda no primeiro tempo, num escanteio, o Edenilson empatou. No segundo tempo, quando se imaginava que o Atlético iria com tudo para cima, também num escanteio, a bola sobrou por Balbuena, que fez o 2-1. E aí já no final, ante um Atlético todo desorganizado, que tentava atacar, mas não tinha organização, não tinha força, o Grêmio num contra-ataque matou o jogo fazendo 3-1 para a tranquilidade do técnico Mano Menezes, que passou uma semana bem atribulada no comando do Tricolor, quase foi demitido, quase saiu, mas o time deu a volta por cima e pelo menos momentaneamente volta à tranquilidade à Arena. Tem que confirmar, tem que manter mais resultados positivos para aí sim a situação se normalizar definitivamente. Né? E o Atlético Mineiro, que apesar de estar envolvido com os confrontos da Sul-Americana, também não poupou, viu, Macedo? Também foi com o time titular, né? Sim, e no segundo tempo se viu que cansou. Isso, né? Isso Quando aí. tentou reagir, cansou. Para fechar, viu, Macedo? Eu acho que o Juventude fez uma recuperação muito boa contra o Vitória. A derrota lá na Bahia ia ser muito mais complicado. Conseguiu buscar o empate. É um resultado bom
pro Juventude, mas ele ainda segue na zona do rebaixamento. E se confirmaram os dois que se esperava que subiram pro gauchão do ano que vem, né, Macedo? Sim. O Inter de Santa Maria com uma festa muito bonita, arquibancada móvel, conseguiu passar pelo VEC e o Novo Hamburgo segurou o Aimoré e também os dois. Novo Hamburgo e Inter de Santa Maria estarão no gauchão do ano que vem. O Inter de Santa Maria passou com 2 vitórias contra o Veranópolis, 2-1 em Veranópolis de ontem, 1-0, ainda perdeu um pênalti. E o Novo Hamburgo venceu o primeiro jogo por 3-1 em casa, ontem em São Leopoldo segurou 0-0, então os dois estão de volta à primeira divisão. O Novo Hamburgo tem participado aí das ganhou, edições, né? Já ganhou, inclusive, o campeonato de 2017, ficou pouco tempo na segunda divisão. O Inter de Santa Maria marca um retorno após 14 anos fora da Série A do Campeonato Gaúcho. Então, parabéns ao Novo Hamburgo, parabéns ao Inter de Santa Maria pelo acesso, estarão disputando o Gauchão As Ganhas no ano que vem, Gauchão 2026. Jogam entre si para definir quem vai ganhar essa divisão de acesso, mas eu acho que o prêmio maior já foi ganho. Sim, que é estar no gauchão. Sim. Mas ainda tem um título a ser disputado. Tem um título a ser disputado, cara, coisa de taça e tudo mais, né? Para quem está envolvido nessa disputa é a cereja em cima do bolo, porque o grande prêmio mesmo é a classificação ao Campeonato Gaúcho, né? É subir de série, né? Ô Macedo, olha só, o pessoal tá relatando, tem duas coisas. Primeiro, um relato já de chuva no Itaqui, diz o Toco Carpes, lá na fronteira oeste, começando a chover, diz o Toco Carpes. Em Uruguaiana, que é pertinho ali, mais ou menos, né, o César diz que tá o tempo aberto ainda, então tá chovendo só em Itaqui, é o relato que a gente recebe. E muitos relatos recebi da Luciane Marquísio, quem foi o outro ouvinte, de Cavalos Soltos, na RS 040, já passei pro Leandro Rodrigues, o Maurício de Viamão, é próximo à UPA, tem cavalo solto em frente à UPA, parada 36 da RS 040. Então fica o alerta pro ouvinte que está passando ali pela região de Viamão. Veja como as coisas são relativas, né? A gente, assim, Itaqui, Uruguaiana, pertinho, né? 102 quilômetros. Né? É que na fronteira oeste as distâncias entre as cidades são imensas, né? E aí esses 103,8 quilômetros, para ser mais preciso, via BR-472, parece que não é muito, mas né? E às vezes tu não encontra uma viva alma, né, Macedo? Sim, muito comum. Muito comum tu rodar 50 quilômetros sem passar por ninguém. Sim, eu aprendi nessas viagens pelo interior, em distâncias assim, que a gente jamais facilita com combustível. Porque tu imagina assim, não, abasteço no próximo posto. E aí, cadê o próximo posto? Não tem. Tu vai rodar, e principalmente outra coisa, Macedo. Um saco de bolacha e uma garrafa d'água. Bom, tá. Mas aí já é por conforto do estômago, né? Mas também. Precisa. Sim, porque se tu não encontrar um posto de gasolina, obviamente vai ser difícil encontrar uma loja qualquer que te reponha água ou te reponha um lanche, né? Isso aí tu consegue nos postos, exatamente. E às vezes parece que quando a gente não precisa de gasolina, tem um posto grudado no outro. Quando tu precisa, Quando tu precisa, as distâncias... Aí tu vê que as distâncias são grandes, né?